Começando pelos famosos fundos imobiliários. Muitas pessoas desesperadas, perguntando se acabou a festa. E se você vê, por exemplo, vamos puxar aqui, ó, no último mês. Pode puxar já a tela, pode puxar, Nathan. Você pode ver que é somente queda. Você pode ver que é queda, realmente, Uma né? queda de 2,65%. 2,65%. Você vê nos últimos 5 dias, é 1%. queda. Você vê no último dia aqui, é queda. Agora você abre 6 meses, ainda tá subindo 3%. Você abre aqui, por exemplo, no último ano, lá no final do ano, teve aquela pernada que o mercado se animou, achou que ia ter corte de juro com força aqui no Brasil, ele deu uma pernada alta. Então, no caso de fundos imobiliários do IFIX, ele tá caindo, porém não tá sendo aquele absurdo todo, Bota né, desde o Renan? começo do ano agora. Desde o começo tá Vamos caindo botar também. desde o começo do ano. Não, chegou a subir, ainda tá caindo mais 0,38. Tá caindo, mas Estamos pouco. praticamente no mesmo patamar do que no começo do ano. Exato. Mas se a gente for puxar aqui, ó, da máxima que nós tivemos, máxima do IFIX aqui, ó, estamos caindo por volta de 3,58%. O investidor, só pra dar um ponto aqui, que o investidor de fundo imobiliário muitas vezes é mais emocionado, né? Exato. Que caiu menos de 4% e a galera, não, que tá derretendo, que já era, que acabou, o sonho acabou. Mas é que um ponto interessante é que nós temos no IFIX, ele engloba fundo imobiliário de tijolo e fundo imobiliário de papel. Os fundos imobiliários de papel não estão sofrendo tanto assim. É mais o de tijolo É mais o mesmo. de tijolo. Então, a queda do IFIX foi essa, mas a queda dos fundos de tijolo tá sendo maior. Exato. Tá Tem sendo esse maior. ponto, Tem esse ponto aqui que não é... Que realmente teve uma queda significativa, que eu pensei, caiu aqui, mas mesmo assim tá tranquilo, mas foi uma queda mais significativa. E nós temos que lembrar que Pode não jogar é... na cara, pode jogar já na cara. Mas enfim, se nós abrirmos o gráfico do Ibov e do Ibovespa, a queda tá bem mais acentuada, né, Renan? Tá. Então vamos abrir aqui dos últimos 5 anos? Não, do último ano. Ele teve aquela pernada mais pro final do ano, que é aquilo. O juro começou a cair em agosto do ano passado. Ainda vamos falar sobre. Só que o mercado se animou de verdade mesmo no final do ano, quando o Fed, né, o Banco Central Americano. Banco Central Americano, começou a sinalizar que tava gostoso, que o juro ia cair com força. Tanto que a projeção do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, é que nós teríamos corte de juros já em março, lembra, né? Era já em março. Assim, já. Agora vamos você segura devagar, que eu tô né? pensando. Vamos devagar. Você Você tá segura aí. pensando, você para de falar. Então foi Então esse... você vai tomar também, que você quis, você vai tomar. Então você para e pensa. Enfim, aí tivemos essa alta expressiva, porém, tanto na questão lá fora, esse corte de juros não aconteceu. Hoje a perspectiva é que venha a ter 2 cortes de juros, quem sabe até 1 corte de juros, então subiu, o mercado se animou, mas aí veio a famosa paulada, eu ia falar a famosa paulada Brasil, né? Não sei nem, parece que é um negócio estranho, a famosa paulada Brasil. Brasil tá estranho mesmo, parece até outro site que isso aí. Mas veio a famosa paulada no fiscal aqui do Brasil, Estado gastando demais, falando que não vai segurar, não vai segurar, não vai parar de, como que os funkeiros falam, não vai parar de desbicar, não vai parar de gastar. Não vai parar de gastar. Logo, é normal, né? Se você tá gastando mais do que arrecada, isso não é bom pra economia do país. E principalmente na questão do investidor estrangeiro. Ele pensa, não, muita incerteza que tá acontecendo nesse país aqui, vou tirar meu dinheiro fora. E o que fez o Ibovespa cair mais que o IFIX é que a maior parte do dinheiro do capital estrangeiro não tá em fundo imobiliário. Não, tá na bolsa de valores. bolsa. Então se a gente vir puxar aqui, ó, da máxima. Eita, da máxima foi nessa no final hora do aqui, em ano. dezembro, no final do ano passado, já tava vendo até notícia, Ibovespa 150 mil pontos. O pessoal já tava muito otimista nessa hora. Exato. Vamos aqui, ó, puxar a queda. Foi uma queda de mais de 10% aí desde o topo. Vamos responder a pergunta do Jonathan? Pode responder aí. Boa noite. Se a Selic cair, por exemplo, para 8%, os fundos imobiliários diminuem o percentual dos dividendos ou eles mantêm o que é hoje? Aí depende do fundo imobiliário que você está investindo. Se for um fundo imobiliário de papel, que a maior parte das dívidas estão atreladas ao CDI, com a Selic caindo, a tendência é que ele vai receber menos e vai pagar menos. Agora, se for um fundo imobiliário de tijolo, ele não tem dívida, ele tem um imóvel que está alugando. Aí isso já não vai acontecer. E o imóvel que ele aluga, o aluguel reajusta normalmente por algum índice inflacionário. Então é IPCA, é IGCM, então não tem IGPM, toda vez você fala errado o negócio. IGPM, então no final das contas não afeta o dividendo do fundo de tijolo, mas enfim, beleza. A bolsa tá caindo mais que fundos imobiliários.
Mas qual que é o principal ponto? Porque o que ocasionou essa queda é a expectativa do mercado. Então, o que faz o preço não é somente o que está acontecendo, e sim o que o mercado, que as pessoas esperam que vai acontecer. Mesma coisa quando teve aquela alta que vocês viram aí, aquela alta mais pro final do ano. Lá O juro lá fora nem tinha começado a cair ainda e já estavam prevendo, então o negócio tava subindo. Já vai subindo. E da mesma forma, se a expectativa não é positiva, o mercado já se antecipa também. Então, até o momento, não aconteceu nada. É óbvio que vai acontecer, né? Que já é previsto. Se o Estado tá gastando demais, vai acontecer, já tiram o dinheiro daqui, o mercado já vai caindo. Então tem que entender que funciona dessa forma. Mas O mercado é baseado em expectativa. exato. Então, por exemplo, qual que é o pêndulo normal da economia? Taxa de juros cai, a renda variável, fundo imobiliário, Ativos de risco. ações, ativos de risco, sobem. Da mesma forma que se a renda fixa sobe, como subiu, né? O juro, é o juro. A renda fixa, o juro, a taxa Selic sobe. Vocês viram aí, não sei se a galera investe desde aquela época, mas que a Selic saiu de 2% até 13,75% e o mercado sentiu com força essa subida. Caiu também. Então funciona dessa forma, mas não é óbvio. Depois que a Selic começou a cair, aí que o mercado de renda variável vai começar a subir. Não, ele já se antecipa. Então tem que entender que funciona dessa forma. E a expectativa mudou. Então qual que era a expectativa para esse ano? Que a Selic ia terminar abaixo dos 10%. Porém agora, eu até comentei no começo da live, a expectativa é acabar no mesmo patamar que está hoje. Só manutenção. 10,5% somente manutenção. Porque é muito melhor que somente mantenham a taxa de juros no mesmo patamar do que se eles desçam mais e precisar subir depois. Que aí o negócio fica pior. Exato. Da mesma forma que pro final de 2025, a expectativa é que a Selic terminasse por volta de 8%. Essa expectativa já tá no famoso beleléu. Não existe mais essa expectativa, não. E outro ponto também acaba sendo o seguinte, que até tava comentando, né, Renan? Que eu lembro que no passado nós chamávamos a galera pra sentar aqui nessa mesa, conversar pro podcast, tava todo mundo animado, lembra, Renan? Tava. Tava todo animado, falando, não, que vai começar corte de juros, que agora é fundo imobiliário, que agora são as ações, mas nós temos que lembrar que nesses momentos de mais incerteza, nesses momentos de que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, que pode vir coisa pior, acabam sendo bons momentos pra você comprar. Que nem lá atrás. Lembra quando o juro tava 13,75, 2022 no final, Renan? Tava. 2022, mais pro meio pro final. Tava nesse patamar o juro e a galera, não, que a inflação vai continuar subindo, que vai ter que subir mais os juros, que nessa hora aqui não tem por que tá em ativo de renda variável, vai cair ainda mais. O juro se estabilizou em 13,75 e nessa hora aí, se eu não me engano, foi até o fundo do mercado, né, Renan? Exato, então você tem que entender o seguinte, que você não vai conseguir comprar seus fundos imobiliários, suas ações, a um preço descontado, a um preço mais barato, se tá uma perspectiva muito boa, porque o mercado se antecipa a essa perspectiva. Então agora, que tá caindo, é onde surgem oportunidades sim de você comprar bons fundos imobiliários, boas ações a preços descontados. E enquanto isso, algumas pessoas que estão começando agora ou que são mais iniciantes, não têm essa visão, acabam se desesperando. Nossa, acabou. Você tem que pensar no fundamento daquilo que você investiu. Você comprou um fundo de galpões logísticos. Mas Dá uma olhada lá, se eles estão alugados. Dá uma olhada, vai deixar de existir o galpão? Não vai. Tem gente que fala, vai a zero. Mas um ponto que, para fundo de tijolo, agora no caso, que esse juro mais alto se mantém durante mais tempo é ruim, é por conta de alavancagem. Então vamos lá, para o fundamento do que é um fundo de tijolo. Ele tem imóveis no portfólio, tem galpão logístico, tem laje corporativa, tem shopping, tem imóvel de renda urbana. E principalmente esses fundos que têm alavancagem, o que acontece? Ele paga uma dívida que ele contraiu para conseguir comprar esse imóvel, por exemplo. E com o juros se mantendo mais alto durante mais tempo, o dinheiro que ele gasta de juros nessa dívida fica mais alto. E se esse dinheiro que ele gasta na dívida fica mais alto durante mais tempo, consequentemente ele tem menos dinheiro para te pagar dividendo. É algo que acaba atrapalhando em um ponto, porém tem que entender também que esse cenário existia e também não ia ser um absurdo também. Beleza, o juro caiu aqui de 10 para 9. Ele pagaria menos em juros, né, Renan? Que sobraria mais para dividendo, mas não seria esse absurdo Mas todo. talvez você estivesse pagando mais caro na cota e consequentemente recebendo menos, né? Estaria pagando mais caro na cota. Enquanto isso, principalmente foi esse o motivo dos fundos de tijolo sofrerem mais que os fundos de papel. Porque fundo de papel é o que empresta dinheiro, certo, Renan? Tá emprestando. Tá emprestando dinheiro e o quanto ele recebe de juros tá atrelado ou algum índice de inflação ou algum índice, no caso de um CDI, por exemplo. E com a Selic ficando mais alta, a taxa de juros mais alta durante mais tempo, o quanto ele recebe fica mais alto também, né, Renan? Exato. Ainda mais se acontecer da inflação
estourar, então as contas públicas aí estarem ruins e a inflação estourar, vai ter fundo imobiliário de papel que vai estar repassando a inflação. Então os fundos de tijolo têm sofrido mais, porém é isso que eu comentei. Se a gente vai abrir, por exemplo, mapa de oportunidade para os alunos do salário com investimentos. Tá tudo verdinho para comprar, né? Tá. Tá pagando dividendo gostoso logo na largada. Então se a gente abre, por exemplo, Lembra que isso aqui não é recomendação de investimentos. Exato, abre, por exemplo, um XPLG. Se a gente vai abrir a queda que ele teve, ó, cadê nos últimos 6 meses? Teve uma queda relevante, não é somente aquela queda do IFIX, saiu de 111. É verdade, né? Haja anúncio, hein? Haja anúncio. Vou reclamar aqui a status net do Thiago Reis. Vou reclamar. Haja anúncio, Thiago Haja Reis. anúncio, hein? Enfim. Ainda bota até um do Google Ads. Que nem tá caindo 7% aí o XPLG, mas no caso do XPLG também teve caso de inadimplência no fundo. Sim. Então não foi somente a questão macro mesmo. Se a gente abre, por exemplo, um HGLG. E HGLG acaba sendo considerado por muitos, e por mim também eu considero o fundo imobiliário com maior qualidade na Bolsa de Valores aqui do Brasil, né, Renan? Exatamente. Muita qualidade. Tanto que o HGLG é muito difícil você pegar com o PVP abaixo de 1, né? Exato. Mesmo nesse patamar que nós estamos atualmente, PVP em 1. Cravado, hein? E eu vejo que um HGLG tá sendo negociado com PVP em 1, pra mim já é uma oportunidade. Já é desconto. Se a gente abre aqui, por exemplo, do topo, caindo aí 7%. Então aquilo, né, o IFIX caiu 3 e pouco, mas como a maior parte dos fundos imobiliários que caíram de fato foi de tijolo, então a queda maior foram neles. Exato, e aí por isso que algumas pessoas chegam nessa, né? Uhum. Ai, tá caindo, tá derretendo. PVBI, por exemplo, de laje corporativa, é que aqui em São Paulo, principalmente, ele tem as lajes que são AAA, que é lá na Faria Lima, onde não tem mais onde construir, onde todas as empresas querem estar. Também tá com uma queda... Tá no último mês só que você colocou. Eita, tem que até puxar mais. Esse aqui caiu ainda mais. Isso aí caiu. Eu vejo que o 13%, eu vejo que o setor de laje parece que qualquer incerteza tá sofrendo mais também. Tá sofrendo porque Tá sofrendo. acaba sendo que já é o setor que tá mais frágil hoje no momento atual, né? Comparado com shopping, por exemplo, comparando com um galpão logístico. Exato. Então, acho que o principal ponto é você entender o fundamento daquilo que você investe e entender que nesses momentos acaba abrindo uma janela de você conseguir comprar mais barato e entender também que faz parte do mercado. Às vezes o cara pensa, vou investir aqui na Bolsa de Valores e normalmente vai muito do ciclo do mercado. Então, quando tá tudo subindo, o cara, não, que eu sou arrojado, que eu gosto de investir em bolsa mesmo, que eu gosto de risco, porque ele vê que tá subindo, ele tá gostoso. Aí quando tá subindo, o cara pensa, não, eu sou isso mesmo. Aí quando o mercado tá caindo, aí o cara já não é mais tão arrojado assim. Aí tem aquelas perguntas, e se o mercado caísse 20%, o que você faria? Aí o cara nessa época do bull market, tá tudo ganhando dinheiro, eu comprava mais. Aí hoje é muito comportamental a questão de investir. Obviamente que você tem que saber o que você tá comprando, analisar, mas também o seu comportamento vai influenciar, vai impactar muito. Exato. Então acho que entender o fundamento, entender que você tá suscetível a isso. E a real mesmo é que a maior parte das pessoas hoje estão no momento de construção de patrimônio. E se você tá no momento de construção de patrimônio, lá na frente, você vai ter que acumular um grande número de ações, um grande número de cotas de fundo imobiliário para conseguir viver desse dividendo que você recebe. E quando cai o fundo imobiliário que você gosta e não impacta o resultado de uma forma significativa, né, Renan? Que quando uma coisa cai, assim. Que uma coisa é a cotação cair, outra coisa é o resultado vir pior. Quando a cotação cai e o resultado não piora, você está comprando mais barato, vai conseguir acumular mais cotas. Quanto mais barato você paga na cota, normalmente, se o resultado não cair, mais dividendo você recebe e vai construindo sua carteira. E entenda o seguinte, que nesses momentos de queda você consegue construir a sua liberdade financeira mais rápido. Se o cara pensa assim, se o cara pensa que ele consegue acumular mais cotas no momento de queda, é a hora que o cara consegue dar aquela voada, dar aquela decolada. Sim, é o famoso enriquecimento invisível, que o mercado tá andando de lado, tá caindo durante muito tempo, ele tá aportando mais, aí às vezes ele vai lá, aporta no mês seguinte, ele vê que a carteira tá mais negativa, aí ele aporta no mês seguinte, vê que o negócio tá de lado, porém quando o mercado volta a subir, você conseguiu acumular um maior número de cotas, um maior número de ações, e lá na frente vai receber mais dividendo, então esse que é o famoso enriquecimento invisível. Exato.